morte realmente é o deslindar dos vínculos da matéria, porque o perispírito está imantado ao corpo em cada molécula das nossas hemácias e dos nossos glóbulos brancos. Então é natural que essa energia, para liberar-se, ocorra lenta e suavemente. Para quem acompanha, dolorosa; para aqueles que aguardam, jubilosa. E lembro-me de um pensamento de Confúcio: vive a tua vida de maneira triunfante, porque quando tu nasceste, todos sorriam e tu choravas. Então vive de uma forma que, quando tu partas, todos chorem e tu sorrias. Que lindo. Divaldo, e aquelas pessoas que nesse momento estão, por contingência e contexto da vida, próximo a um leito onde a pessoa está, pela medicina, nos seus últimos dias, um processo terminal? Qual é a postura daquele que está ao lado de quem já se sabe que está para entrar na desencarnação, De respeito pelo indivíduo. Muitas vezes os profissionais de saúde, de tal maneira, estão acostumados com o fenômeno da morte, que por automatismo não dão importância. Se o nascer no corpo é tão cercado de carinho, de expectativas, vai chegar o dia em que todos nós, de todas as áreas, iremos considerar o momento da morte como sendo também digno do maior respeito, da maior unção, porque a pessoa está libertando-se de uma trajetória para entrar no país da sua consciência. Se trata de um profissional de saúde, mesmo tarimbado como se encontra, considerar que aquele ser recebeu talvez o melhor dos serviços médicos, mas dar-lhe um pouco de carinho, um pensamento de ternura, cooperar para que o processo de deslindamento da matéria seja suave. E se for da família, cerrar os olhos, orar, desejar-lhe uma boa viagem de retorno, como diziam os gregos, que a barca de Caronte leve-o através do rio Létes para o outro lado. A moeda de ouro que eu vou colocar no seu cadáver para pagar a Caronte é a minha ternura, a minha gratidão. Isto faz um grande bem. E muitos espíritos me contam, Delmar, que eles conseguiram captar o pensamento daqueles que estavam à sua volta no momento da desencarnação. E quando se viram livres da matéria, no momento em que foi seccionado o perispírito, o último vínculo do centro coronário, eles experimentaram uma grande leveza e uma psicosfera de paz, graças aos pensamentos daqueles que os acompanharam durante a partida. Que coisa linda, Divaldo. É verdade. Lembrando o Chico Xavier, agora, quando chegar a nossa vez, né, a importância do preparo para o momento da desencarnação, eu lembro dele dizer sempre assim: a questão não é quando morrer, mas como, né, fazer o processo da desencarnação. E o nosso preparo, Divaldo, quando chegar a hora? Eu sempre, quando desperto pela manhã e abro a janela do meu quarto, eu digo assim: meu Deus, muito obrigado por estar novamente aqui. Então eu me movimento, procuro mover alguma coisa para ver se atende ao meu impulso físico. Então eu digo: meu Deus, ainda estou no corpo. E diariamente, quando desperto, após este momento de reflexão, de saudação da vida, eu digo: se por acaso eu estivesse desencarnado, como eu me encontraria? Criarmos um condicionamento quase automático para estarmos lá, o cá, em paz de espírito. Narro as tradições franciscanas que o pai Francisco, quando estava trabalhando no jardim, um dia acercou-se-lhe o frei Leão e lhe perguntou ternamente: meu pai, você está trabalhando tanto, eu gostaria de perguntar, se você soubesse que ia morrer hoje à tarde, o que é que você faria? Eu continuaria capinando o meu jardim. Então nós devemos capinar o jardim dos atos, sempre com essa perspectiva que de repente nos transferiremos. Eu estou numa idade avançada e então eu penso com tanta naturalidade que tenho receio de não cultuar por antecipado o momento da partida, adaptando a mente, preparando, não me deixando prender essa sensualidade do prazer pelas coisas, pelas pessoas, para facilitar o desdobramento. É uma questão de hábito mental. Divaldo, em que livro
de Joana de Ângeles, nós podemos encontrar também reflexões para esse momento tão importante, seja da nossa ou de uma desencarnação de algum ente querido próximo. Recentemente, Joana de Ângeles publicou um livro muito interessante. Ela intitulou Em Busca da Verdade. Então ela faz uma análise da fissão que houve no psiquismo do indivíduo, a eleição do bem e do mal, Eros e Thanatos, mas também a necessidade de se preparar para a morte, utilizando-se de belas parábolas do Evangelho de Jesus, particularmente a parábola do filho pródigo, para dar um conceito psicológico à volta. Então o filho pródigo vai voltar para casa, a casa além fronteiras do mundo. Isso dá uma tranquilidade tão grande, porque nós nos envolvemos na alegria do dever cumprido e na perspectiva de novos deveres que deveremos desempenhar. Algumas pessoas, Divaldo, elas têm dentro da doutrina espírita medo assim de, se eu pensar muito no ente querido, eu posso atrair uma obsessão? De maneira nenhuma. Uma ideia fixa já é um distúrbio de comportamento, porque é um sintoma neurótico. Mas se nós pensarmos com carinho no espírito querido, seja ele familiar ou não, se fixarmos periodicamente a nossa mente numa entidade nobre, de maneira nenhuma isso pode tornar-se uma obsessão. Mas se fixarmos em entidades sensualistas, naqueles companheiros da vida conjugal que desencarnaram e nós sentimos a saudade física e desejamos evocar aqueles momentos de comunhão carnal, é claro que isso traz perturbações. Primeiro porque ficamos inquietos, insatisfeitos, ansiosos, e isso pode atrair o ser evocado para que ele, se materializando, volte à coabitação hoje impossível. Mas pensar no bem somente faz bem. Pensar nos espíritos nobres é edificante e é libertador, porque eles nos atendem e livram-nos de perturbações comuns e de pensamentos deletérios. Uma outra cena que me vem à mente enquanto você responde, Divaldo, são cenas assim, às vezes ali no momento do velório, a pessoa que às vezes bate no peito, você me deixou, agora eu estou aqui sozinha ou sozinho, nesse desespero que você já havia dito antes, mas nesse momento, como entender esse contexto, Divaldo? Isso me preocupa e sempre me chamou a atenção, porque as pessoas que dizem que amam-se através daquele que parece ser o amado. Porque a primeira preocupação de quem fica não deve ser como vai ficar, mas como estará o ser que viajou. Perfeito. O indivíduo partiu não foi porque quis, particularmente nos fenômenos da morte natural. Então, porque alguém vai acercar-se e dizer, você me deixou, como se ele fosse um ingrato. E depois muitos costumam dizer essa frase, agora que fulano morreu, o que será de mim? É verdade. Por que não, que será dele ou dela? É o egoísmo nosso que nos leva ao desespero, não por afeto a quem viajou, mas por autocompaixão, numa reação natural às nossas necessidades que eram atendidas pelo ser amado. Não temos o hábito de pensar no outro, de amar o outro, de contribuir em favor do outro. Normalmente fazemos do outro espelho para o nosso alto amor e transferimos nossos conflitos nos relacionamentos. A sua proposta é real e notável, porque o espírito perturba-se. Ele ouve, ele sabe que não pode atender, ele ainda está desligando-se da matéria, envolto naquele escafandro de energias pesadas, de vibrações ainda muito físicas, e ao ouvir esses bramidos, esses desesperos, entra em agonia e às vezes perturba-se e enlouquece. Divaldo, nas suas considerações finais, o que você poderia dizer para os nossos amigos telespectadores que perderam, ou melhor, que os seus entes queridos desencarnaram? Diriam que amem. Amem-nos. Da mesma forma como se estivessem ao seu lado. Contribuam com a sua ternura. Dê-lhes a oração intercessória. Digam-lhes da sua saudade, do seu carinho. Eles ouvem. E muitas vezes, quando podem, vêm ou são trazidos pelos guias espirituais para minimizar a saudade. Os seres queridos que nos anteciparam na viagem da desencarnação vivem e amam-nos. Amemo-los também. Muito obrigado pela tua presença e participação.